O livro é Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Apocalipse 22, 18. Porque eu testifico a todos aqueles que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Aqui diz o quê? Testifico a todos aqueles que ouvir as palavras da profecia deste livro. Aqueles que ouvir. Como é que nós vamos ouvir estas palavras? Porque as palavras da profecia deste livro não estão só em Apocalipse. Porque a profecia de Deus começa em Gênesis e vem até aqui a este livro de Apocalipse. E aqui diz no início do versículo 18, aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, ou seja, como é que nós vamos ouvir esta palavra? As profecias que estão escritas neste livro. A gente temos que estar na congregação a cada culto para aprender a palavra de Deus. Por quê? Nós vamos saber quando alguém está querendo aumentar ou diminuir a palavra de Deus, porque aqui diz que é um perigo. Porque aqueles que acrescentam ou diminuem, vai vir o quê? Vai vir as pragas que estão escritas na Bíblia. E nós sabemos que a praga são o quê? As maldições que vêm na vida daqueles que desobedecem à palavra de Deus. Porque aqueles que querem aumentar ou diminuir, eles fazem isso o quê? Para agir contra a palavra de Deus. Como é que nós vamos saber? É quando nós estamos aprendendo a palavra de Deus a cada dia, a cada culto, porque nós vamos estar vigiando para que os falsos pastores ou falsos irmãos vierem com palavras brandas, o cristão saiba distinguir se ele está falando mediante a palavra de Deus ou não. Para isso, o cristão tem que estar aprendendo a palavra de Deus. E nós sabemos que muitos estão acrescentando. Nesses últimos dias saiu uma notícia aí que um sacerdote da igreja de Roma assinou uma lei liberando casamento entre pessoas do mesmo sexo. E também tem pastores, que eu já vi na internet, pastores que estão sendo usados pelo diabo para estar com essa mesma ideia, querendo estar a favor da união entre os mesmos sexos. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela é contrária a esse pensamento. A palavra de Deus, ela nos ensina que o homem se casa com a mulher, e não homem com homem, mulher com mulher. Passou disso, está acrescentando a palavra de Deus. E sobre esses que ensinam essa heresia e sobre aqueles que estão na prática, vai vir as pragas que estão escritas na Bíblia. E nós temos que vigiar para não cairmos nas falsas lábias destes falsos profetas, profetas de Baal, profeta do inimigo. Porque aqueles que falam contra a palavra de Deus, estes não são de Deus, são do inimigo. Versículo 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aqui Deus está nos ensinando o quê? Que aqueles que anulam a palavra de Deus terá a sua parte da árvore da vida tirada. Ou seja, não vai entrar na cidade santa, não serão salvos. E a palavra de Deus, ela é perfeita, a palavra de Deus fortalece o cristão, ou seja, a palavra de Deus, ela é completa, não falta nada. Tudo que está escrito é para o aperfeiçoamento do cristão. Não precisa de tirar nada e nem de aumentar. Aqueles que querem anular a palavra de Deus, dizendo não estão mais no tempo da lei, mas no tempo da graça, isso aí é um falso pensamento introduzido pelo pai da mentira e fazendo que eles vão se caminhando para o inferno e não para a cidade santa. Porque aqueles que tiram qualquer palavra da Bíblia,
e coloca em prática, ou seja, anula as Escrituras, está anulando para a sua própria perdição, para a sua própria condenação. Porque na cidade santa só vai entrar aqueles que estão aperfeiçoados pela palavra de Deus, que começa em Gênesis e vem até aqui este livro, Apocalipse. É a palavra de Deus. Quando o cristão guarda a palavra de Deus no coração, ele não vai pecar contra Deus. Está lá em Salmos 119, versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando o cristão tem a palavra de Deus no coração, ele vai estar evitando o pecado. Para ter a palavra de Deus, o primeiro passo é estar vindo à congregação e estar escutando as palavras deste livro. Aqui, nesta congregação, nós vamos aprender a palavra de Deus. Existem poucas congregações que ensinam a palavra de Deus, mas eu falo por geração de Davi, porque se nós escutarmos a palavra de Deus a cada culto, não vamos ser enganados, porque aqui diz que a palavra de Deus nem pode colocar mandamento e nem tirar mandamento. É o que está escrito, basta, que é o suficiente para a salvação do cristão. Não é o homem que tem que adaptar a palavra de Deus. É o homem que tem que se adaptar à palavra de Deus, e não a palavra de Deus se adaptar ao homem. É isso que a maioria estão querendo fazer nos dias atuais. Também, neste mesmo capítulo, o versículo 10 diz assim, ó: E disse-me, não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Não cele as palavras, ou seja, é que nós temos que pregar a palavra de Deus para o próximo, além de estar obedecendo, é claro, porque o cristão primeiro tem que obedecer e através dessa prática da obediência, o cristão também deve falar da palavra de Deus. Aqui diz o quê? Não cele, não guarde a palavra de Deus. Nós temos que estar falando da palavra de Deus, para que mais pessoas venhamos estar no mesmo caminho que nós. E para concluir, no mesmo livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, diz assim, ó: Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Que aqui nos ensina, eu sei as tuas obras, ou seja, Deus sabe de todos os nossos atos, tanto na frente das pessoas como entre quatro paredes. Quando nós estamos sozinhos em casa, dentro de nossas casas, dentro de nossos quartos, Deus sabe de todos os nossos pensamentos, de todas as nossas atitudes, e que mediante a isso Ele coloca diante de nós, ou diante do cristão, uma porta aberta. Essa porta aberta é a porta da salvação, a porta que dá entrada à cidade santa. Por que Ele coloca? Porque mesmo o cristão tendo pouca força, mesmo estando fraco, guardou a palavra de Deus. E quando ele fala a palavra, ele está falando tudo aqui. Ele não está falando uma parte da palavra. Ele diz aqui, ó: guardaste a minha palavra. E o Senhor Jesus Cristo disse que passarão céu e terra, e as palavras dele permanecerá para sempre. E aqueles que guardam a palavra de Deus não negam o nome do Senhor Jesus Cristo, porque todos aqueles que vivem na prática do pecado são esses que estão negando o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é porque chamou uma pessoa para confessar o Senhor Jesus Cristo que aquela pessoa não foi, que foi negada. Não. O que faz uma pessoa negar o Senhor Jesus Cristo é quando ela está ainda na prática da desobediência. Mas aqui é cristão que guarda a palavra de Deus é aquele que obedece. Aqueles que obedecem têm a porta do céu aberta, porque a qualquer momento que for a volta do Senhor Jesus Cristo, Ele irá entrar pelaquela porta até a cidade santa. Eu agradeço pela oportunidade no nome do Senhor Jesus Cristo.